década de 40, até se justifica, quando nós vamos lá procurar nos arquivos, a absoluta ausência de informações técnicas. E se tinha era uma planta baixa de arquitetura e ali muito mal conservada, inclusive. Não é possível que esta lógica do licenciamento da década de 40 permaneça até hoje. Nós temos que evoluir isso. Então, pela ordem que o colega lá atrás, o colega aqui, a colega. Bom dia. Deixa eu só comentar esse comentário. Eu espero que esse cadastro que está sendo formado aqui, ele no futuro se desdobre num cadastro de controle urbano. É isso que eu tenho na cabeça. E o que eu imagino? Mas isso é um pensamento particular meu, tá? Eu imagino que a gente pudesse ter um cadastro que tivesse todas as informações, a gente poderia chegar a isso lá no mínimo, na unidade. Se eu quiser saber alguma coisa daquela unidade, se eu quiser saber quanto o empreiteiro pagou sobre aquilo, se eu quiser saber quanto imposto de ISS foi escolhido naquela obra, todas essas informações que estão espaçadas pela prefeitura em sistemas diversos, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Urbanismo, elas possam ser reunidas nesse cadastro aí. Não sei se isso vai acontecer no futuro, mas isso é uma das coisas que eu gostaria que acontecesse. E aí sim, eu entendo que caberia ter, inclusive, este arquivo aí. E todos os arquivos que você tivesse, da de aprovação do prédio, das plantas hoje que são ainda em papel, que não são digitalizadas, que a gente não consegue ainda arquivá-las. Tá? Mas é preciso que a gente evolua nesse caminho mesmo, desse cadastro de controle urbano mesmo. Eu quero saber o que está acontecendo ali naquela unidade, eu quero saber o que está acontecendo nesta rua, eu quero saber o que está acontecendo nesse bairro, e eu ter a possibilidade de consultar isso e ter lá disponível, né, dessa maneira digital, todas essas informações. Bom dia, meu nome é Alberto Taveiro, sou arquiteto, sou da Prefeitura cedida ao IPPAC, que é o órgão de patrimônio estadual. Isso é uma questão muito de ser vista nessa autovistoria. Você até falou que seriam das áreas de problema. Mas é importante que isso também você falou que a periodicidade será de 5 anos. Então, já tem todos os quadrinhos e se tem uma hora nova, é necessário fazer um cálculo. Isso é uma questão importante. A partir dessa legislação, toda obra nova deve ser comunicada ao síndico. O que o síndico vai fazer com esta informação, a gente não sabe, né? Às vezes, se fosse o síndico, né, já dando envolvido nessa autovistoria, ele ia lá consultar a pessoa que fez o ato e falou assim: olha, a pessoa está querendo fazer essa obra aqui, você acha que isso aqui vai interferir no que for feito? A gente vai ter necessidade de fazer um novo laudo com essa obra? Isso tudo, como eu falei, vai ter que ser construído. Para a gente, não. Na verdade, a gente tem aquele prazo lá no controle do cadastro de 5 anos para aquele comunicar. Quando não comunicar no fato novo, é o que vai estar lá vigente. A questão da ética, achei importante que o nosso amigo engenheiro falou de ser separado quem faz o laudo e quem, porventura, faz uma obra necessária. É importante. E gostaria também que tivesse dentro do site da autovistoria um controle pelos arquitetos que fizeram o laudo. Porque acho não pouco provável. Mas em alguns casos, acho difícil que sim comunique esse laudo se ele for um laudo que tem uma de fazer uma obra. E já que ele não possa fazer. É complicado. É uma questão ética do ensino.
vai ter essa informação no serviço do colega devolveu, né, especificamente no serviço de autocustodia. E a gente está dando tratamento a essa informação. Então, a partir do momento que o sistema detecta que o colega tem registro de RRT de autocustodia, isso é cruzado com a prefeitura. Está exatamente a dispensa de segurança. Quer dizer, não está ainda vigente, é um projeto para daqui a pouco. Agora tem um colega aqui, depois da Adriana Rocha, vamos lá. Bom dia a todos. Carlos Abreu, sou arquiteto urbanista. Quero precisar colocando em relação à questão da relação privada entre as partes e a preocupação da prefeitura, porque obviamente ela não tem como colocar para ela, sobre as águas dela, toda a responsabilidade de um processo dessa magnitude, tendo que realmente levar as próprias pessoas privadas à resolução desse problema. Só acho sim que aí o CAL passa a ter uma responsabilidade que eu acho que é complementar, e a lei que a prefeitura se coloca, por razões ótimas, de representar uma questão profissional nossa, né, como arquiteto urbanista, que é justamente que eu acho que entra na discussão colocada pelo colega, o laudo mínimo entra pela questão do conteúdo, pela qualificação dele. Da máquina de apresentar, e obviamente leva a um balizamento para os profissionais e principalmente para aqueles que são os contratantes, sejam síndicos, sejam responsáveis pelas construções, para que tenham uma ideia mínima, o que é o mínimo em termos de laudo a ser apresentado, quais são os conceitos básicos a serem apresentados, e até porque, para o leigo, seja assim, porque seja, você apresentar um laudo de 2 páginas ou 50 páginas com muitas fotos coloridas, para ele vai, né, ser a mesma coisa. Eu estou cumprindo o meu dever, a minha obrigação legal, estou livrando o problema e está tudo certo. Então, para que isso não seja mais uma situação em que no nosso país ocorrem muitas outras situações que esteja simplesmente cumprindo uma obrigação, né, sem que tenha os resultados esperados pela prefeitura e esperados pelo CAL, eu acho que o CAL deveria ter uma preocupação em regulamentar uma questão mínima nesses laudos, até para dar um balizamento para os profissionais e para os síndicos responsáveis dos prédios. Eles já falaram isso. E acompanhado, obviamente, com a questão Que não tem como fazer uma... tabela de honorários. Eu tenho uma empresa, sou diretora sênior consultoria, atuo há 24 anos na área de estudo da unidade, análise de projeto, avaliação e vistorias técnicas. E sei que, por exemplo, no IRD nós temos uma tabela de honorários que, infelizmente, 99% não respeita. Então você tem profissional, assim como médicos, que vai ter uma consulta de R$100 e vai ter uma consulta de R$1.000. Então, essa questão de honorários seria só o balizador, mas a questão os mínimos tem que ter realmente definido pelo Conselho, acredito sim que seja um Conselho a ser responsável por fazer isso e não a prefeitura, porque senão vai ser realmente, infelizmente, mais uma lei que não pegou nesse país, mais um resultado que não vai se esperar conseguir resolver, porque a expectativa que a prefeitura tem, muito bem resolveu buscar desta Se o forma lado que a tiver errado, a sociedade prefeitura vai em cima de quem fez o laudo, né? Quando for ver fiscalizar. Mas aí se não tem um modelo base, como é que o cara vai saber se está fazendo certo? Mas se for um laudo só com 50 fotos, filho, cadê o... Entendeu? Não, sim. na medida que temos hoje um Ponto, conselho sei lá, novo, um conselho com uma cabeça fachada. Não, tem. Eles já falaram também. em relação à questão da sociedade, e estabeleça essas condições mínimas realmente para que não fique esse bando de profissionais, esse bando de responsáveis totalmente perdido no mercado, como hoje. Derrubar a responsabilidade é ficar em quem fez o laudo. Pois é, mas é isso que eu tô falando, é na cabeça de cada um. Enorme para ver aqui, as pessoas virem aqui, série de instituições nos consultando, o que eu faço, como é que eu faço, qual é o laudo, qual é o modelo do laudo, a prefeitura não tem modelo, o CAL não tem modelo, o CREA não tem modelo, ninguém tem modelo de nada. E aí, obviamente, como todos falaram, a questão é essa, daquele profissional vai apresentar, não, isso me dá R$100, seu síndico, meu.
à conclusão que já existe pela ABNT uma norma. Uma norma, não, está sendo inclusive refeita e atualizada por conta da própria lei da auditoria. Mas existe uma norma de elaboração de laudos prediais, de escopo mínimo de trabalho. Agora, isso, como eu disse, é uma norma que já tem. Eu acho que o que cabe aqui, você tem toda a razão, você vai esclarecer isso. Eu não vejo o caminho de propor o escopo de laudo. Porque o escopo de laudo está baseado nas normas existentes pela própria ABNT. São duas, não vou citar aqui, mas tem uma outra que está agora sendo revista para poder exatamente detalhar esse laudo técnico. Diferente do laudo pericial, eu não estou falando do laudo pericial, estou falando do laudo predial especificamente. Então, acho que você tem razão no sentido do conselho colocar com clareza e ter um cumprimento dessas normas que já existem. A gente precisa dar uma divulgada nisso, mas não estabelecer o escopo do laudo, porque nós estaremos aí, primeiro, não cumprindo, saindo um pouco do papel institucional do próprio conselho. Né? E segundo, já existe pela lei, tem uma norma. Nós temos uma prática, para você sabe disso, nós, de que norma pelo menos para a maioria, né, a norma serve de uma referência que